Oi, oi! Vamos agora para mais um conteúdo. Conteúdo esse muito complexo, que eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção no conteúdo da disciplina de português, onde esse assunto eles vão perdurar, eles vão acompanhar vocês ao longo da vida de vocês, seja lá qual profissão vocês irão seguir. Porque o que a gente vai estar falando hoje é de verbo. E a gente precisa saber colocar, pronunciar ele de forma correta para que as nossas conversações, seja lá onde quer que a gente esteja envolvido dentro de um contexto, na sociedade, a gente vai ter que administrar e dominar esse assunto como ninguém. E aí eu trago para vocês esse assunto, onde eu vou explicar para vocês colocação, escrita, união, onde é que eles são flexionados, como é que eles são flexionados, ok? Essa página que vocês têm aí à frente de vocês é a página 213 do livro de português. E aí ele diz o seguinte: o que é verbo? Verbos são palavras que expressam ação, estado, fato e até mesmo ele expressa um fenômeno da natureza. E eles trazem para vocês o trecho de uma música chamada Diversidade, de Lenine, onde, dentro da leitura desse trecho, ele emprega vários verbos. Foi para diferenciar que Deus criou a diferença, que irá nos aproximar, intuir o que ele pensa. Se cada ser é só um e cada um com a sua crença, tudo é raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. Aí ele diz o seguinte: as palavras que estão destacadas, elas são verbos. Elas exprimem uma ação, um estado, um fato e um fenômeno da natureza. Olha como é que ele diz, ó. Foi para diferenciar. Foi. Passado. Diferenciar, tornar diferente. Que Deus criou. Uma ação, né? Que Deus criou. Que irá, futuro, nos aproximar. Verbo de aproximação. Intuir o que ele pensa. O ato de pensar. Se cada ser é só um e cada um com a sua crença, tudo é fenômeno de estado. Raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. E logo aqui abaixo ele diz o seguinte: os verbos, eles se agrupam em terminações. AR, aí ele traz os verbos que tem no trecho, né? Diferenciar, pensar, criar e aproximar. São verbos terminados em AR. Então, eles se agrupam na conjugação da primeira conjugação. Todos os verbos terminados em AR é da primeira conjugação. Verbo ser. Ser é o é, né? Eu sou, ele é. Segunda conjugação. O verbo ir, intuir, terminados em IR, terceira conjugação. É sobre esse assunto que nós iremos falar hoje, sobre as conjugações do verbo, ok? Aproximei mais a tela para que vocês possam acompanhar a leitura dessa página, página 213.
Mas vamos aqui para ver se vai dar tudo certinho. O que nós vamos falar hoje sobre o verbo? Nós temos várias coisas sobre o verbo, como eu falei. O verbo é um assunto complexo. E nós precisamos ter o domínio desse conteúdo dentro do nosso dia a dia, independente de qual profissão vocês vão seguir. E aí eu trago para vocês o seguinte, vamos lá acompanhar. Hoje nós iremos trabalhar, identificar as conjugações do verbo. No livro, ele diz o seguinte, os verbos, eles flexionam em número, em pessoas e em tempo. E eu trago aqui o que é esse significado que vocês têm ouvido muito, essa flexionalização, o flexionar do verbo. Flexionar significa modificar a escrita. Então, o verbo, ele vai modificar a escrita conforme o tempo. Quem são os tempos? Presente. Vocês conheciam ele como passado. Hoje vocês vão ter um novo conhecimento que o passado agora na língua portuguesa vai ser chamado de pretérito. Ok? Então o verbo ele vai modificar a sua escrita conforme o número. Quem é o número? Quando ele apresenta no singular ou no plural. Ele vai mudar com pessoas. Quem são as pessoas? São aqueles pronomes que nós conhecemos, do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Observe que até as pessoas, ele também modifica conforme o número, né? Singular ou plural. Singular, eu, tu, ele. Plural, nós, vós, eles. Eles ou elas. Então o verbo, ele flexiona, ele modifica a sua escrita conforme o número, se ele está no singular ou no plural, conforme a pessoa. Quando eu digo eu, a pessoa que fala, eu canto. Quando eu converso com você, tu cantaste. Ele cantará. Observe que a escrita do verbo cantar, eu escrevi de 3 formas diferentes. Eu acompanhei o número, e eu acompanhei a pessoa, e eu acompanhei o tempo. Olha só quando eu digo, eu canto, estou cantando agora, presente. Tu cantaste, tu cantou no passado, que agora nós temos o novo palavreado chamado pretérito. Na terceira pessoa, ele cantará. Singular, ele cantará no futuro. Então, observe que a escrita do verbo, ele foi modificando. Conforme a pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E também conforme o tempo. Aqui eu trago ele já no plural. Olha como o verbo cantar modificou 6 vezes a sua escrita. No plural, primeira pessoa do plural, nós. Nós cantamos no pretérito. Vós cantareis, plural, futuro. Terceira pessoa, eles ou elas cantam, plural, no presente. Os verbos, como a gente tem lá no livro, eles se agrupam em 3 conjugações, mediante as suas terminações. Foi o que eu falei ali. Todos os verbos terminados em AR. Bora lá. Verbos terminados em AR, eles são classificados como verbos da primeira conjugação. Aí eu trago 3 exemplos, 4. O verbo cantar, falar, amar, comprar, e ainda tem muitos mais outros. E aí eu conjuguei esse verbo para vocês. Eu coloquei
4 situações para uma situação para cada verbo. Onde eu ditei o seguinte: eu cantei muito bem. Aí eu pergunto para vocês, o verbo cantei, ele tem origem de qual verbo? Do verbo cantar. A forma infinitiva. O que é forma infinitiva, Pro? É o nome do próprio verbo. É a origem do verbo cantei. O verbo cantei vem do verbo cantar, que na sua terminação é com AR. Se ele termina, ou a forma infinitiva é terminada com AR, ele está conjugado na primeira conjugação. Aqui nós temos outra frase. Os meninos falam demais. Qual é a forma infinitiva do verbo falam? Ela vem do verbo falar, terminado com AR, primeira conjugação. Nós amamos vocês. Qual é o verbo? Amamos. É uma prática de uma ação. Nós amamos vocês. E o verbo amamos, ela vem de que forma infinitiva? Do verbo amar, terminado com AR. Portanto, nós amamos vocês, ele tem um verbo trabalhado na primeira conjugação, pois amamos vem do verbo amar, terminado com AR. Ana comprou os materiais. Ana praticou uma ação. Se é ação, é verbo. Ela comprou. Ela praticou a ação de comprar. Então, o verbo comprou vem da forma infinitiva do verbo comprar. O verbo comprar, terminado em AR, então, comprou é um verbo da primeira conjugação. Ok? Agora vamos trabalhar com o verbo da segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. Os verbos terminados em ER, eles são classificados da segunda conjugação. Aí eu trouxe para vocês também 4. Comer, vender, fazer e chover. Ainda tem muito mais. Vamos para as frases. Todos comeram os lanches. Qual foi a prática? Qual foi a ação? Comeram. O verbo comeram, ele tem a sua forma infinitiva do verbo comer, terminados em ER, classificados na segunda conjugação. Mário vendeu. Aqui eu não chamei atenção, acabei esquecendo de chamar atenção da prática, da ação. O que foi que Mário fez? Mário vendeu o carro, então ele praticou uma ação de vender. Vendeu tem a sua forma infinitiva do verbo vender, terminados em ER, portanto, ele é da segunda conjugação. Terceira frase, eu fiz minhas tarefas. Alguém praticou uma ação. Qual foi a ação dele? Fiz. O verbo fiz vem da forma infinitiva do verbo fazer, terminados com ER, conjugado na segunda conjugação. Como chove lá fora, o que eu escrevi aqui com, mas é como chove. Como lá em cima está dizendo, fenômenos da natureza também é uma ação, né? Só que é uma ação da natureza. É um fenômeno da natureza, ele também é classificado como verbo. Então, o verbo chove, ele vem da sua forma infinitiva, chover, terminados em ER, classificado na segunda conjugação. Agora vamos para os verbos considerados da terceira conjugação.
Verbos terminados em IR, eles são verbos da terceira conjugação. Fugir, abrir, sair, cair, repartir. Vamos para as frases. João fugiu. Forma infinitiva do verbo fugiu, ele vem do verbo fugir, terminados em IR, terceira conjugação. Os alunos saíram cedo. Saíram, praticaram uma ação. Qual é a forma infinitiva do verbo saíram? Vem do verbo sair, terminados em IR, terceira conjugação. Abriram todos os portões. Abriram é uma ação, é verbo. O verbo abriram, a sua forma infinitiva é do verbo abrir, também terminados em IR, conjugado na terceira conjugação. Eles caíram na escola. Praticaram a ação. Caíram. O verbo caíram, a sua forma infinitiva, vem do verbo cair, terminados em IR, classificados como a terceira conjugação. Só que nós temos outros verbos que são terminados em OR. Verbo pôr, repor, propor, compor e dispor. E decompor, que a gente está trabalhando em ciências, né? Os verbos terminados em OR, a gente não vai trabalhar eles agora. Eles também são classificados na segunda conjugação. Então, ER e OR são da segunda conjugação. Tudo ok? Todos os verbos que nós falamos, eles são classificados também como verbos regulares ou como verbos irregulares. Como é que eu posso dizer que o verbo é regular ou irregular? Olha a definição deles. Os verbos regulares são aqueles que não modificam o seu radical. Vocês agora vão conhecer o que é o radical de um verbo. E cuja as terminações, ele vai seguir o modelo de cada conjugação, com o tempo e a pessoa. Os verbos irregulares é o contrário do regular. Os regulares não sofrem alterações. Os irregulares, no decorrer da conjugação, eles vão mudar o seu radical. Os regulares não mudam o radical. O irregular muda o radical. E como é que eu faço para identificar se o verbo é regular ou irregular? Aí eu só tenho uma prática. Eu tenho que fazer a conjugação dele no tempo e na pessoa. Bora aqui que eu trago para vocês esse exemplo. Como eu vou identificar se o verbo é regular ou irregular? Fazendo a conjugação do verbo para notar as mudanças nas suas escritas. Próspera disse que ia ensinar a gente o que é radical. Eu vou aqui ensinar para vocês o que é o radical, aproximando mais a câmera para vocês. Olha aqui o verbo comprar. Comprar, com C-O-M-P-R, é o radical do verbo comprar. A conjugação dele é a R, o que leva ele para a primeira conjugação. O verbo vender, o radical dele é essas 4 letrinhas aqui, ó, vende. A conjugação dele, que vai definir se ele é da primeira, da segunda ou da terceira, ele é terminado em ER. Ele participa da segunda conjugação. Então, aqui, o verbo fazer, o radical dele é o faz. A conjugação que classifica ele é o ER. Ele é da segunda conjugação.
Então, o radical é a parte da forma infinitiva do verbo separado da conjugação. AR, ER, IR e OR. Aqui está dizendo o seguinte: como é que eu vou identificar se é o verbo regular ou irregular? A gente tem que fazer a conjugação. Então, eu trago aqui a conjugação dos 3 verbos que eu mostrei para vocês. O verbo comprar, vender e fazer. Vamos conjugá-lo no tempo, na pessoa. Eu compro. Tu compras. Ele ou ela compra. Nós compramos. Vós comprais. Eles ou elas compram. Observem que o radical do verbo comprar, ele não muda a sua escrita no decorrer da conjugação. O que vai mudar são as terminações. O radical continua o mesmo, do início ao final. Olha aqui a conjugação do verbo vender. Continua, ó, o radical vende, eu vendo, tu vendes, ele ou ela vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles ou elas vendem. Observe que o radical do verbo vende, ele não modificou a sua escrita na conjugação. Então, olha o que é que diz a definição. O verbo, eles são os regulares quando eles não modificam a alteração do seu radical. Então, observe que o verbo comprar e o verbo vender, ele continuou com seu radical do início até o final. Então, eles são considerados verbos regulares. Agora, nós temos um outro verbo, o verbo fazer, onde o radical dele é o faz, a conjugação dele é ER, da segunda conjugação. Observe como logo na primeira pessoa ele já muda a sua escrita. Eu faço. Então, ele muda o Z pelo C cedilha. Então, ele mudou a escrita do seu radical. E o que é que diz a definição? Os verbos irregulares são aqueles que, no decorrer da conjugação, eles modificam a escrita do seu radical. Foi o que aconteceu aqui com o verbo fazer. Ele modificou o radical Z para a pronúncia da conjugação C cedilha. Então, o verbo fazer é um verbo irregular. Eu posso dar outro exemplo de um verbo irregular. O verbo ser. Quando eu digo o verbo ser, eu vou dar uma escrita aqui para vocês perceberem. Verbo ser, ele vem com radical S. Ou o radical é S e a conjugação é R. Então, o verbo ser, ele participa da segunda conjugação. E a conjugação do verbo ser vai ser eu sou. Eu sou. Tu és. Olha como mudou a escrita. Totalmente, né? Eu sou, tu és, ele é. Então, mudou a escrita do radical do verbo ser. Então, o verbo ser também é classificado como verbo irregular. Ok? Verbo regular não muda o radical.
verbo irregular, mudo radical. Tudo ok? Esse é o nosso início do nosso conteúdo de verbo. Na próxima aula eu vou trabalhar o tempo, eu vou trabalhar o modo e eu vou trabalhar as formas do verbo, ok? Grande beijo para vocês. Espero que eu tenha dado um bom conteúdo para que vocês possam pegar esse assunto com bem firmeza. Beijo, gente!